Urânia, obra do astrônomo e cientista francês Camille Flammarion. Parte 3. O problema da alma era a obsessão contínua de seu pensamento. Às vezes, abismava-se na indagação do desconhecido com tal intensidade de ação cerebral que sentia sob o crânio um formigamento em que todas as faculdades pensantes pareciam aniquilar-se. Isto acontecia principalmente quando, depois de haver longamente analisado as condições da imortalidade, via desaparecer de súbito diante dele a efêmera vida presente, e perante o seu ser mental abrir-se a eternidade sem fim. Em face desse espetáculo da alma em plena eternidade, queria saber. A visão do seu corpo pálido e gélido, amortalhado em sudário, estendido em um férito abandonado no fundo de uma estreita cova, derradeira e lúgubre morada debaixo da terra onde o grilo murmura, não lhe consternava tanto o pensamento quanto a incerteza do futuro. Que serei eu? Que será feito de nós outros? Repetia qual um choque de ideia fixa no cérebro. Se morremos inteiramente, que inepta comédia a da vida, com suas lutas e suas esperanças. De hoje a um século, onde estarei eu? Onde estarão todos os habitantes atuais da Terra e os habitantes de todos os mundos? Morrer para sempre, para todo sempre, não ter existido senão um momento. Que irrisão! Não fora melhor, 100 vezes melhor, não ter nem nascido e não ter sofrido? Eu tentava acalmar-lhe os tormentos, as inquietações, tendo preparado para meu uso uma certa filosofia que me havia relativamente satisfeito. O temor da morte, dizia-lhe eu, parece-me absolutamente quimérico. Não há senão duas hipóteses a formular. Quando adormecemos todas as noites, podemos deixar de acordar na manhã seguinte, e essa ideia, quando nela pensamos, não nos impede de dormir. Portanto, primeiro, acabando tudo com a vida, não despertamos mais em parte alguma, e nesse caso é um sono que não foi terminado, que durará eternamente. Jamais saberemos coisa alguma a esse respeito. Ou segundo, sobrevivendo a alma ao corpo perecível, despertamos algures para continuar a nossa atividade. Neste caso, o despertar não pode ser terrível. Deve antes ser sedutor, tendo toda a existência a sua razão de ser, e achando toda criatura a mais ínfima e também a mais nobre, a felicidade no exercício de suas faculdades. Esse raciocínio parecia acalmá-lo, mas as inquietações da dúvida não tardavam a reaparecer agudas quais espinhos. Às vezes ele vagava, solitário, nos vastos cemitérios de Paris, buscando entre os túmulos as alamedas mais desertas, escutando o zunido do vento nas árvores, o fremito das folhas secas nos caminhos, o olhar perdido entre as sepulturas retangulares apertadas umas contra as outras, monumentos talhados para os mortos e medidos estritamente sobre o nada da criatura humana. Outras vezes, afastava-se ele pelos arredores da grande cidade, através dos bosques, onde inefáveis melancolias suspiram, e, durante horas inteiras, caminhava falando consigo mesmo, demorando-se até a alta noite, a saída do luar, aos pálidos raios desse sol noturno que parece ter sido feito para os mortos. Algumas vezes também permanecia um longo dia inteiro no seu aposento da Praça Panteão, aposento que lhe servia ao mesmo tempo de gabinete de trabalho, de quarto de dormir e de sala de recepção, e até a alta hora da noite secava um cérebro, trazido da clínica, estudando ao microscópio as delgadas laminazinhas da substância parda. A incerteza das ciências chamadas positivas e a brusca parada do seu espírito na solução dos problemas lançavam-no então em violento desespero e, por mais de uma vez, o encontrei em inerte abatimento, com os olhos luzentes e fixos, as mãos ardendo em febre,
o pulso agitado e intermitente. A indiferença pública a respeito desse grande problema do destino humano, questão que aos seus olhos primava sobre todas as outras, pois que se trata da nossa existência ou do nosso nada, tinha o dom de exasperá-lo no mais alto grau. Não via em toda parte senão gente ocupada em interesses materiais, unicamente absorta pela bizarra ideia de ganhar dinheiro, consagrando todo o curso da vida, todos os seus dias, suas horas e seus minutos a esses interesses mesquinhos disfarçados sobre as mais diversas formas, e não achava nenhuma inteligência livre, independente, vivendo da vida do espírito. Parecia-lhe que os seres pensantes deviam, ao mesmo tempo em que viviam as vidas do corpo, pois que de outro modo não é possível, ao menos, não ficarem escravos de uma organização tão grosseira e dedicar os melhores momentos da vida à vida intelectual, e dedicar os momentos. Parecia-lhe que os seres pensantes deviam, ao mesmo tempo em que viviam as vidas do corpo, pois que de outro modo não é possível, ao menos não ficar escravos de uma organização tão grosseira e dedicar os melhores momentos à vida intelectual. A época em que começa esta narrativa, Jorge Éspero já era célebre e mesmo ilustre pelos trabalhos científicos originais que publicara e por várias obras de alta literatura que haviam levado seu nome às aclamações do mundo inteiro. Embora não tivesse ainda completado seu 25º aniversário, mais de 1 milhão de leitores tinham lido seus livros, obras que ele não havia escrito para o grosso público, mas que tinham alcançado o êxito de ser apreciadas, tanto pela maioria desejosa de instruir-se, quanto pela minoria esclarecida. Haviam-no proclamado mestre de uma escola nova e eminentes críticos. Não lhe conhecendo a individualidade física, nem a idade, falavam de suas doutrinas. Por que se achava esse singular filósofo, esse estudante austero, aos pés de uma mocinha à hora do pôr do sol, sozinho com ela no terraço onde acabamos de encontrá-lo? Vai dizê-lo o segmento desta narração. A aparição, viagem à Noruega, o Antélio, um encontro no céu. Verdadeiramente estranho tinha sido seu primeiro encontro. Contemplador apaixonado dos esplendores da natureza, sempre à cata de grandes espetáculos, o jovem naturalista empreendera no verão precedente a viagem à Noruega com o fim de visitar os solitários fiordes, onde se engolfa o mar, e as montanhas de nevosos cimos que erguem acima das nuvens as frontes imaculadas e, principalmente, com o vivo desejo de ali fazer um estudo especial das auroras boreais, essa grandiosa manifestação da vida do nosso planeta. Eu o acompanhara nessa viagem. Os ocasos do sol, além dos fiordes calmos e profundos, os nascimentos do esplêndido astro sobre as montanhas encantavam-lhe em indivisível emoção a alma de artista e de poeta. Estivemos ali mais de um mês, percorrendo a pitoresca região que se estende de Cristiania aos Alpes escandinavos. Ora, a Noruega era a pátria desta filha do norte, que devia exercer tão rápida influência naquele coração não despertado. Estava a mocinha ali, a alguns passos dele, e no entanto foi no dia da nossa partida, que o acaso, esse Deus dos antigos, resolveu pô-los em presença um do outro. A luz da manhã dourava os cimos longínquos. A moça norueguesa fora levada por seu pai ao alto de uma dessas montanhas, aonde se dirigem tantos excursionistas, qual acontece com a Suíça, para assistir ao nascer do sol, que naquele dia tinha sido esplêndido. Ela se afastara sozinha alguns metros sobre um montículo isolado,
para melhor distinguir certos pormenores da paisagem, quando voltando o rosto para o lado oposto ao sol, a fim de abarcar o conjunto do horizonte, avistou não mais na montanha nem na terra, mas no próprio céu a sua imagem, a sua pessoa inteira, perfeitamente reconhecível. Uma aureola luminosa emoldurava-lhe a cabeça e as espáduas com uma brilhante coroa de glória e um grande círculo aéreo, tenuamente tingido com as cambiantes cores do arco-íris, envolvia a misteriosa aparição. Estupefata, abalada pela singularidade do espetáculo, ainda sob a impressão do esplendor do nascer do sol, não reparou logo que outra figura, um perfil de cabeça de homem, acompanhava a sua, vulto de viajante imóvel, em contemplação ante ela, lembrando essas estátuas de santos de pé sobre as pilastras das igrejas. A figura masculina e a sua estavam emolduradas pelo mesmo círculo aéreo. De repente, percebeu esse estranho perfil humano nos ares, julgou ser ludíbrio de uma visão fantástica e maravilhosa, fez um gesto de surpresa e quase de susto. A imagem aérea reproduziu o mesmo gesto e ela viu o espectro do viajante levar a mão ao chapéu e descobrir-se semelhante a uma saudação celeste, depois perder a nitidez dos contornos e esvainecer-se, ao mesmo tempo em que a sua própria imagem. A transfiguração do Mestre no Monte Tabor, onde os discípulos de Jesus avistaram subitamente no céu a imagem do Mestre, acompanhada de Moisés e de Elias, não mergulhou as suas testemunhas em mais profundo pasmo do que a inocente Virgem da Noruega em presença daquele antélio, cuja teoria é conhecida de todos os meteorologistas. Em aparição, fixou-se na sua essa aparição fixou-se na profundeza do seu pensamento qual um sonho maravilhoso. Tinha chamado o pai, que ficara a pequena distância por detrás do montículo, porém, quando este chegou, tudo havia desaparecido já. Pediu a ela a explicação, sem outra coisa obter em resposta senão uma dúvida e quase a negativa da realidade do fenômeno. O excelente homem, antigo oficial superior, pertencia a essa categoria de céticos esquivos que negam pura e simplesmente quando ignoram ou não compreendem algo. Em vão lhe afirmou a formosa menina que acabava de ver a sua imagem no céu, e mesmo a de um homem que ela julgava moço e de gentil aspecto. Em vão contou os detalhes da aparição e acrescentou que as figuras lhe haviam parecido acima do natural e se assemelhavam a vultos colossais. Declarou ele, com autoridade e não sem ênfase, que o caso era dos de ilusões de ótica, produzidas pela imaginação quando se tem dormido mal, principalmente na idade da adolescência. Na tarde do mesmo dia, porém, quando subimos a bordo do vapor, reparei em uma jovem de cabeleira um tanto original que olhava para o meu amigo com um ar francamente admirado. Estava ela no cais, de braço com o genitor, e permanecia imóvel qual a mulher de Ló transformada em estátua de sal. Mostrei-a a Jorge Éspero logo que chegamos ao navio. Apenas, porém, volveu a cabeça para o lado dela, vi as faces da mocinha cobrirem-se de súbito rubor e imediatamente desviou ela o olhar a fim de dirigi-lo para a roda da embarcação que começava a pôr-se em movimento. Não sei se Éspero prestou atenção a isso. Pela manhã não tínhamos visto, nem eu nem ele, o fenômeno aéreo, pelo menos no momento em que a mocinha estivera em nossa vizinhança, e nos ficara ela própria oculta por pequena moita de arbusto. Tinha sido principalmente o lado do Oriente. A magnificência do erguer do sol que nos atraíra. Contudo, saudou ele a Noruega, que deixava pesaroso com o mesmo gesto com que festejara o sol nascente.
e a desconhecida julgou ser para ela própria a saudação. 2 meses depois, em Paris, o conde K recebeu uma sociedade numerosa a propósito de recente triunfo alcançando pela sua compatriota. 2 meses depois, em Paris, o conde de K recebia uma sociedade numerosa, a propósito de recente triunfo alcançado pela sua compatriota Christina Nilsson. A jovem norueguesa e seu pai, vindos a Paris passar uma parte do inverno, eram do número dos convidados. Conheciam-se de longa data, compatriotas, sendo irmãs a Suécia e a Noruega. Quanto a mim e ao meu amigo, ali fomos pela primeira vez, e o convite era mesmo devido ao aparecimento do último livro do Héspero, já assinalado por brilhante êxito. Sonhadora, pensativa, instruída pela sólida educação dos países do norte, ávida de conhecimentos, a moça tinha já lido e relido com curiosidade esse livro um tanto místico, no qual o novo metafísico expusera as ansiedades da sua alma, não satisfeita com os pensamentos de Pascal. Acrescentemos que ela própria havia, meses antes, feito com êxito os seus exames de preparatórios e, tendo renunciado ao estudo da medicina, que a princípio atentara, começava a iniciar-se com certa curiosidade nas novíssimas pesquisas da filosofia psicológica, da fisiologia psicológica. Quando anunciaram o Sr. Jorge Héspero, pareceram-lhe que acabava de entrar um amigo desconhecido, quase um confidente de seu espírito. Estremeceu como que ferida de uma comoção elétrica. Ele, pouco mundano, tímido, constrangido nas reuniões de pessoas estranhas, não gostando de dançar, nem de jogar, nem de conversar, ficara no mesmo canto da sala ao lado de alguns amigos indiferentes às valsas e às quadrilhas, mas atento às duas ou três obras-primas, mais atento a 2 ou 3 obras-primas da música moderna interpretadas com sentimento. E a noite inteira se escoara sem que ele se houvesse aproximado dela. Embora tivesse notado e em toda aquela deslumbrante noite não tivesse visto senão a ela, pois mais de uma vez os seus olhares se haviam cruzado. Afinal, próximo das 2 horas da manhã, quando a reunião se ia tornando mais íntima, ousou aproximar-se dela, sem contudo dirigir-lhe a palavra. Foi ela quem primeiro lhe falou para exprimir-lhe uma dúvida sobre a conclusão do seu livro. Lisonjeado, porém mais surpreendido ainda de saber que aquelas páginas de metafísica tinham uma leitora e uma leitora daquela idade, o autor respondeu muito desastradamente serem tais pesquisas um tanto sérias para o sexo feminino. A jovem respondeu que as mulheres, as moças, não viviam exclusivamente absorvidas por exercício da faceirice, e conhecia algumas que às vezes pensavam, pesquisavam, trabalhavam, estudavam. Falou com alguma vivacidade para defender as mulheres contra o desdém científico, certos homens e sustentar a sua aptidão intelectual, e não lhe foi difícil ganhar uma causa da qual, aliás, o seu interlocutor não era de modo algum adversário. Esse novo livro, cujo êxito tinha sido imediato e estrondoso, apesar da gravidade do assunto, cercara o nome de Jorge Héspero de uma verdadeira auréola de celebridade, e nas salas o brilhante escritor era por toda parte acolhido com grande simpatia. Tinham os dois trocado apenas algumas palavras, e ele se tornou logo o ponto de mira dos amigos da casa, sendo obrigado a responder a diversas perguntas que vieram interromper a conversação de ambos. Um dos mais eminentes críticos da época, Santier Bevou, havia precisamente consagrado um longo artigo à nova obra, e o próprio assunto do livro se tornou logo objeto da conversação geral. A moça se conservou de parte, sentia, e nisso as mulheres raros se enganam, que fora notada pelo herói, que o pensamento dele já estava ligado ao seu por invisível fio,
que, respondendo às perguntas mais ou menos triviais que lhe dirigiam, o seu espírito não estava inteiramente preso à conversação. Esse primeiro triunfo íntimo lhe bastava. Ela não desejava outros. E depois reconhecera nesse perfil de homem o vulto da misteriosa aparição aérea e o moço viajante do vapor da Cristiânia. Nessa primeira entrevista, não tardou ele em testemunhar-lhe entusiasmo pelos maravilhosos sítios da Noruega e contar-lhe a sua viagem. Intenso era nela o desejo de ouvir uma palavra, uma alusão qualquer ao fenômeno aéreo que tanto a impressionara, e não compreendia o silêncio do jovem a sua descrição a respeito. Ele, não tendo observado o antélio no momento em que ela neste projetara a própria figura, não se surpreendera particularmente com um fenômeno que já observara diversas vezes, em muito melhores condições, e estudara do alto da barquinha de um aerostato, e nada tendo de especial observado no caso da jovem, também nada tinha que dizer. Não lhe acudiu tampouco à memória o momento do embarque e, embora a loura mocinha não lhe parecesse inteiramente estranha, não se lembrava, entretanto, de tê-la visto antes. Quanto a mim, eu a havia reconhecido logo. Conversou dos lagos, conversou dos lagos, dos rios, dos fiordes, das montanhas. Contou-lhe ela que a genitora morrera muito moça, enferma do coração, que o pai preferia a vida de Paris a de qualquer outra cidade e que sem dúvida não voltaria mais, senão raramente, à sua pátria. Notável afinidade de gostos e de ideias, viva simpatia mútua, uma estima recíproca estabelecera logo intimidade entre ambos. Educada, segundo os costumes ingleses, gozava da independência de espírito e da liberdade de ação que as mulheres da França não conhecem senão depois do casamento, e não se sentia detida por nenhuma das convenções sociais que, em nosso país, parecem destinadas a proteger a inocência e a virtude. Duas amigas de sua idade tinham vindo sozinhas a Paris para terminar a educação musical e viviam juntas em plena Babilônia parisiense, aliás, em toda a segurança, sem jamais terem desconfiado dos perigos de que se pretende que Paris está repleta. A moça recebeu as visitas de Jorge Espera, tal qual seu pai tê-las ia recebido, e, em poucas semanas, a afinidade de seus caracteres e de seus gostos os havia associado nos mesmos estudos, nas mesmas pesquisas, muitas vezes nos mesmos pensamentos. Quase todos os dias, à tarde, arrastado por secreta atração, dirigia-se ele do bairro latino às margens do Sena, que seguia até o Trocadeiro, e passava várias horas com Clélia na biblioteca ou no terraço do jardim ou passeando no bosque. A primeira impressão nascida da aparição celeste ficara na alma de Clélia. Considerava ela o jovem sábio senão um deus ou um herói, ao menos no nível de homem superior aos seus contemporâneos. A leitura de suas obras robusteceu essa impressão e aumentou ainda. Sentiu por ele mais do que admiração, verdadeira veneração. Quando o conheceu pessoalmente, o grande homem não desceu de seu pedestal. Ela o achou tão eminente, tão transcendental em seus estudos, em seus trabalhos, em suas pesquisas, mas ao mesmo tempo tão simples, tão sincero, tão bom e tão indulgente para com todos e apanhando qualquer pretexto para ouvir pronunciar-lhe o nome, que teve de sofrer por vezes com algumas críticas de rivais, tão injustas para com ele, e começou a amá-lo com um sentimento quase maternal. E esse sentimento de afeição protetora já existirá no coração das donzelas? Talvez, mas com certeza ela o amou sim, a princípio. Creio ter dito antes que o fundo do caráter daquele pensador era um tanto melancólico, dessa melancolia da alma de que fala Pascal, e parece ser a nostalgia do céu. Procurava com efeito perpetuamente a solução do eterno problema do ser humano, o problema
do ser humano, os problemas do ser humano. Por vezes ter-se-ia podido vê-lo triste, aterrorizado ao ponto de morte, mas por singular contraste, quando seus negros pensamentos se haviam, por assim dizer, consumido na elucubração e o cérebro, exausto, perdia a faculdade de vibrar ainda, dava-se nele uma espécie de repouso, um serenamento. A circulação do sangue vermelho reanimava-lhe a vida orgânica. Desaparecia o filósofo para ceder o lugar a uma criança quase ingênua, de alegria fácil, divertindo-se de tudo e de nada, tendo quase gostos infantis, amando as flores, os perfumes, a música, o sonho, passando horas a examinar a estrutura e a vida de modesta planta, subindo a muros ou aparentando às vezes pasmosa negligência. A natureza, que é o ente humano, a natureza, o universo. Era precisamente essa fase de vida intelectual que tão intimamente tinha associado as duas criaturas, ditosa de existir na flor da sua primavera, abrindo-se à luz da vida, harpa brilhante de todas as harmonias da natureza. A formosa filha do norte sonhava ainda por vezes com os elfos e com as fadas do seu clima, com os anjos e com os mistérios da religião cristã que lhe haviam acalentado a infância. Mas a sua devoção, a sua credulidade dos primeiros dias não lhe haviam obscurecido a razão, pois pensava livremente, procurava, de ânimo sincero, a verdade e, lamentando talvez acreditar mais no paraíso dos pregadores, sentia-se, contudo, animada do imperioso desejo de viver sempre. A morte parecia-lhe uma cruel injustiça. Não tornara a reviver sua mãe estendida no leito de morte, formosa com todo o brilho. Não tornara a reviver sua mãe estendida no leito de morte, formosa com todo o brilho dos seus janeiros, levada em pleno desabrochar das rosas a um cemitério vivente e perfumado, todo cheio do canto das aves e riscada subitamente do livro dos vivos, ao passo que a natureza inteira continuara a cantar, a florescer e luzir. Não tornara mais a reviver, digo, o pálido semblante de sua mãe, sem que súbito calafrio lhe percorresse o corpo todo, da cabeça aos pés. Não, sua mãe não morrera, não morrera. Não, ela própria não morreria, nem aos 30, nem mais tarde. E ele, morrer. Aquela sublime inteligência aniquilar-se-ia pela parada do coração, da respiração? Não, não era possível. Os homens se enganam. Saber-se-á algum dia que continuamos vivos, que temos uma alma. Pensava também às vezes nesses mistérios, sobre uma forma antes estética e sentimental do que científica, mas pensava neles. Todas as indagações, as dúvidas, o secreto fim das conversações, do seu apego tão rápido talvez ao amigo, tudo isso tinha por causa a sede imensa de saber que lhe abrasara a alma, que lhe abrasava a alma. Esperava nele, porque em seus escritos encontrara já a solução dos maiores problemas. Tinham-lhe eles ensinado a conhecer o universo, e acontecia que esse conhecimento era mais belo, mais vivaz, mais grandioso, mais poético do que os erros e as ilusões antigas. Desde o dia em que, nesses livros, aprendera que a vida do autor não tinha outro fim senão a procura da realidade, estava certa de que ele a acharia, e seu espírito se unia ao dele, talvez mais energicamente ainda do que o seu coração. Havia cerca de 3 meses que viviam assim, de uma vida intelectual comum, passando quase todos os dias algumas horas na leitura de memórias originais, escritas nas diferentes línguas, a respeito da filosofia científica, da teoria dos átomos, da física molecular, da química orgânica, da termodinâmica e das diversas ciências
que tem por fim o conhecimento do ser. Dissertando sobre as contradições aparentes ou reais das hipóteses, achando às vezes nos escritores puramente literários relações e coincidências asaz surpreendentes com os axiomas científicos, admirando-se de certas presciências dos grandes autores. Essas leituras, pesquisas e comparações haviam sempre interessado pela eliminação que os seus espíritos, cada vez mais esclarecidos, se viam levados a fazer dos 9/10 dos escritores, cujas obras são absolutamente vazias, e da metade do último décimo, cujos escritores têm apenas um valor superficial. Tendo assim limpado o campo da literatura, viviam com certa satisfação na restrita sociedade dos espíritos superiores. Talvez entrasse nisso algum leve sentimento de orgulho. Um dia, Éspero chegou mais cedo que de costume. Eureka! Exclamou, mas retraindo-se prontamente. Talvez. Apoiando-se à chaminé onde crepitava vivo fogo, enquanto a companheira o contemplava com seus grandes olhos cheios de curiosidade, começou ele a falar, com uma espécie de solenidade inconsciente, qual se estivesse conversando com seu próprio espírito na solidão de um bosque. Tudo quanto vemos não é mais do que aparência, a realidade é outra. O sol parece girar em torno de nós outros. Levanta-se pela manhã e recolhe-se à tarde, e a terra em que estamos parece imóvel. O contrário é que é a verdade. Habitamos em torno de um projétil turbilhonante lançado no espaço por uma velocidade 75 vezes mais rápida do que a de uma bala de canhão. Harmonioso concerto vem encantar os nossos ouvidos. O som não existe, não passa de uma impressão dos nossos sentidos, produzida por vibrações do ar, de uma certa amplitude e de uma certa velocidade, vibrações silenciosas por si mesmas. Sem o nervo auditivo e sem o cérebro não haveria sons. Na realidade, não há senão movimento. O arco-íris abre o seu círculo radiante. A rosa e a centáurea, orvalhadas pela chuva, cintilam ao sol. A verde campina e o sulco de ouro diversificam a planície com as suas vistosas cores. Não há cores, não há luz, não há senão ondulações do éter que põem em vibração o nervo óptico. Aparências enganosas. O sol aquece e fecunda. O fogo queima. Não há calor, mas somente sensações. O calor e assim a luz não passa de um modo de movimento, movimentos invisíveis, mas soberanos, supremos. Eis aqui uma forte trave de ferro, dessas que geralmente se empregam nas construções. Está colocada no vácuo, a 10 metros de altura, sobre duas paredes, nas quais se apoiam as respectivas extremidades. É sólida com certeza. No centro dela foi posto um peso de 1.000, 2.000, 10.000 quilogramas, e esse peso enorme ela nem mesmo sente. Muito será verificar-se com o nível uma perspectiva flexão. No entanto, essa trave é composta de moléculas que não se tocam, que estão em vibração perpétua, que se afastam uma das outras sob a influência do calor e se aproximam sobre a do frio. Digam-me, por favor, que é que constitui a solidez dessa barra de ferro? Seus átomos materiais? Certamente não, pois eles não se tocam. Essa solidez reside na atração molecular, isto é, em uma força imaterial. Falando de modo absoluto, o sólido não existe. Tomemos nas mãos uma pesada barra de ferro. Essa barra é composta de moléculas invisíveis que não se tocam também. A continuidade que a superfície dessa barra parece ter e a sua aparente solidez são puras ilusões. Para o espírito que a analisasse, a sua ínfima estrutura seria um turbilhão de mosquitos, lembrando os que redemoinham na atmosfera nos dias de verão. Aqueçamos essa barra que nos parece sólida, ela se derreterá. Aqueçamo-la mais, ela se evaporará, sem por isso mudar de natureza. Líquido ou gás, será sempre ferro.
Estamos neste momento em uma casa. Todas estas paredes, soalhos, tapetes, móveis e esta chaminé de mármore são compostos de moléculas que também não se tocam. E todas essas moléculas constitutivas dos corpos se acham em movimento de circulação umas em torno das outras. Nosso corpo está no mesmo caso. É formado por uma circulação perpétua de moléculas. É uma flama incessantemente consumida e renovada. É um rio a cuja borda vem a gente sentar-se acreditando ver sempre a mesma água, mas onde o curso perpétuo das coisas traz uma água sempre nova. Cada glóbulo de nosso sangue é um mundo, e dele possuímos 5 milhões por milímetro cúbico, sucessivamente, sem parada, sem trégua, em nossas artérias e veias, em nossa carne, em nosso cérebro. Tudo circula, tudo caminha, tudo se precipita em um turbilhão vital proporcionalmente tão rápido quanto os dos corpos celestes. Molécula por molécula, o nosso cérebro, o nosso crânio, os nossos olhos, os nossos nervos e a nossa carne se renovam sem descanso e tão rapidamente que, em alguns meses, o nosso corpo é reconstituído todo, no todo. Partindo de considerações fundadas, partindo de considerações fundadas nas atrações moleculares, tem-se calculado que, em uma gotinha minúscula de água obtida com o auxílio da ponta de um alfinete, gotinha invisível a olho nu, medindo 1 milésimo de milímetro cúbico, há mais de 225 milhões de moléculas. Em uma cabeça de alfinete não há menos de 8 sextilhões de átomos, seja 8 mil bilhões de bilhões, e esses átomos são separados uns dos outros por distâncias consideravelmente maiores do que as suas dimensões, sendo, aliás, essas dimensões invisíveis mesmo ao mais poderoso microscópio. Se quisesse contar o número desses átomos contidos em uma cabeça de alfinete, destacando-se por pensamento 1 milhar por segundo, fora necessário continuar essa operação durante 2.530 séculos para acabar a contagem. Em uma gota de água, em uma cabeça de alfinete, há incomparavelmente mais átomos do que estrelas em todo o céu conhecido dos astrônomos, armados dos mais poderosos telescópios. Quem sustenta no vácuo eterno a Terra, o Sol e todos os astros do universo? Quem sustenta essa longa trave de ferro posta entre duas paredes e sobre a qual se vão edificar vários andares? Quem sustenta a forma de todos os corpos? A força. O universo, as coisas e as criaturas, tudo quanto vemos, é formado de átomos invisíveis e imponderáveis. O universo é dinamismo. Deus é a alma universal. Nele vivemos, nos movemos e existimos. De igual modo que a alma é a força que move o corpo, assim o ser infinito é a força que move o universo. A teoria puramente mecânica do universo fica incompleta para a análise que penetra no fundo das coisas. A vontade humana é fraca, em verdade, com relação às forças cósmicas. Entretanto, enviando um trem de Paris a Marselha, um navio de Marselha a Suez, eu desloco livremente uma parte infinitesimal da massa terrestre e modifico o curso da Lua. Cegos, no 19º século, voltai ao cisne de Mantua. Cegos do 19º século, voltai ao cisne de Mantua. Se disseco a matéria, encontro no fundo de tudo o átomo invisível. A matéria desaparece, esvai-se em fumo. Se os meus olhos tivessem o poder de divisar a realidade, veriam através das paredes formadas de moléculas separadas, através dos corpos, turbilhões atômicos. Os nossos olhos de carne não veem o que existe. É com o olhar do Espírito que cumpre ver. Não nos fiemos no único testemunho dos nossos sentidos. Há tantas estrelas acima de nossas cabeças durante o dia, quanto há durante a noite. Não há na natureza, nem astronomia, nem física, nem química, nem mecânica. Esses são métodos subjetivos de observação. Há apenas uma única unidade,
O infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno. O espaço é infinito sem ser grande. A duração é eterna sem ser longa. Estrelas e átomos são um. A unidade do universo é constituída pela força invisível, imponderável, imaterial que move os átomos. Se um só destes cessasse de ser movido pela força, o universo estacaria. A Terra gira em torno do Sol. O Sol gravita em torno de um foco sideral. Móvel também, os bilhões de sóis que povoam o universo correm com maior velocidade do que os projéteis da pólvora. Essas estrelas que nos parecem imóveis são outros tantos sóis arremessados no eterno vácuo, com a velocidade de 10, 20, 30 milhões de quilômetros por dia, correndo todos para um fim ignorado. Sóis, planetas, terras, satélites, cometas errantes. O ponto fixo, o centro da gravidade, buscando pelo analista, foge à medida que o buscam e, na realidade, não existe em parte alguma. Os átomos que constituem os corpos movem-se relativamente com a mesma velocidade que as estrelas no céu. O movimento tudo rege, tudo forma. O átomo invisível é o ponto de aplicação da força. O que constitui essencialmente o ser humano? O que o organiza não é a sua subsistência material. Não é o que constitui essencialmente o ser humano. O que o organiza não é a sua substância material, não é nem o protoplasma, nem a célula, nem essas maravilhosas e fecundas associações do carbono com o hidrogênio, o oxigênio e o azoto. É a força anímica, invisível, imaterial. É ela quem agrupa, dirige e retém associadas as inúmeras moléculas que compõem a admirável harmonia do corpo vivente. A matéria e a energia jamais foram vistas separadas uma da outra. A existência de um implica a existência da outra. A talvez identidade substancial de um e de outro. Que o corpo se desagregue de uma só vez após a morte, ou se desagregue lentamente e se renove perpetuamente durante a vida, pouco importa. A alma fica. O átomo psíquico organizador é o centro desta força. Também ele é indestrutível. O que vemos é enganador. O real é invisível. E começou a caminhar a largos passos. A moça o escutara com a atenção de quem escuta um apóstolo muito querido. E embora ele não tivesse, de fato, falado senão para ela, não parecera prestar atenção à sua presença, tão imóvel e silenciosa ela se conservara. Aproximou-se dele e tomou-lhe nas suas uma das mãos. Ó, disse, se ainda não conquistaste a verdade, ela não te fugirá. Depois, inflamando-se e aludindo a uma restrição muitas vezes expressa por ele, acrescentou Clélia. Acredita ser impossível ao homem terrestre atingir a verdade, porque possuímos apenas 5 sentidos e uma multidão de manifestações da natureza ficam estranhas ao nosso espírito. Nenhum caminho tendo para chegar até eles. De idêntica forma que a vista nos seria negada se privados do nervo óptico, a audição sem o nervo acústico, etc., assim também as vibrações, as manifestações da força que passam entre as cordas do nosso instrumento orgânico, sem fazer vibrar as que existem, permanecem desconhecidas. Concedo e admito contigo que os habitantes de certos mundos podem estar incomparavelmente mais adiantados do que os da Terra. Parece-me, porém, que, embora terreal achaste. Minha querida, respondeu ele, sentando-se junto dela no vasto divã da biblioteca. É certo que a nossa harpa terrestre faltam cordas, e é provável que um cidadão do sistema de Sírios risse das nossas pretensões. O menor pedaço de ferro imantado é mais forte do que Newton e do que Leibniz para achar o polo magnético, e a andorinha conhece melhor do que Cristóvão Colombo ou Magalhães. O menor pedaço de ferro imantado é mais forte do que Newton e do que Leibniz
para achar o polo magnético, e Andorinha conhece melhor do que Cristóvão Colombo ou que Magalhães as variações da latitude. Que disse eu há pouco? Que as aparências são enganadoras e que, através da matéria, o nosso espírito deve ver a força invisível. É o que há de mais verdadeiro. A matéria não é o que parece. E nenhum homem instruído nos progressos das ciências positivas poderia mais, hoje em dia, pretender ser materialista. Então, tornou ela, o átomo psíquico cerebral, princípio do organismo humano, seria imortal e assim todos os átomos, aliás, se admitissem as asserções fundamentais da química, mas diferia dos outros por uma espécie de posição mais elevada, por lhe estar ligada à alma. E conservaria ele a consciência do seu existir? Seria a alma comparável a uma substância elétrica? Vi certa vez o raio atravessar uma sala e apagar as luzes. Quando tornaram a acendê-las, verificou-se que a pêndula tinha sido desdourada e que o lustre de prata cinzelada fora dourado em vários pontos. Há nisto uma força sutil. Não façamos comparações, ficariam muito distantes da realidade, disse ele. Toda a luz que a ciência pode trazer à Terra constitui uma fraca réstia coada por debaixo da porta do desconhecido. Todos sabem que hão de morrer, mas não o acreditam. E poderíamos acreditar em tal? Poderíamos compreender a morte, não sendo ela, em realidade, mais do que uma mudança de estado, do conhecido para o desconhecido, do visível para o invisível? Que a alma existe no caráter de força, não há dúvida. Que ela constitui um todo uno com o átomo cerebral organizador, podemos admiti-lo. Que sobreviva, assim, à dissolução do corpo, concebemos-lo. Mas e mas em que se torna ela? Para onde vai? Perguntou Clélia. A maior parte das almas nem suspeita sequer a sua própria existência. Sobre os 1.400 milhões de criaturas humanas que povoam o nosso planeta, 99 centésimos não pensam. Que faria eles, grandes deuses da imortalidade? A exemplo da molécula de ferro que flutua sem sabê-lo no sangue que pulsa sob as têmporas de Lamartine ou de Victor Hugo, ou permanece fixa por algum tempo na espada de César, simile da molécula de hidrogênio que brilha no gás da sala da ópera ou se imerge na gota de água engolida pelo peixe no escuro fundo dos mares, os átomos viventes que jamais pensavam dormitam, as almas que pensam e conservam apanágios da vida intelectual, guardam o patrimônio da humanidade e o aumentam para o futuro. Sem essa imortalidade das almas humanas, que têm consciência do seu existir e vivem pelo Espírito, toda a história da Terra deveria terminar em nada e a criação inteira, tanto a dos mais sublimes mundos quanto a do nosso ínfimo planeta, seria um falaz absurdo, mais miserável e mais idiota do que o detrito de um verme do subsolo. Ele tem razão de ser, ele tem razão de ser e o universo não a teria. Ele tem razão de ser e o universo não a teria. Imaginas tu os milhares de mundos atingindo os esplendores da vida e do pensamento, para se sucederem sem fim na história do universo sideral, e não conseguindo senão dar nascimento a esperanças perpetuamente esvaecidas, a grandezas perpetuamente aniquiladas. Achamos bem, nos fazem humildes. Não podemos admitir o nada por fim supremo do progresso perpétuo, provado pela história toda a natureza. As almas são as sementes das humanidades planetárias. Mas podem elas, então, transportar-se de um para outro mundo? Nada é tão difícil de compreender quanto o que se ignora. Nada é mais simples do que aquilo que se conhece. Quem em nossos dias se admira de ver o telégrafo elétrico transmitir instantaneamente o pensamento humano através dos continentes e dos mares? Quem pasma de ver a atração lunar erguer as águas do oceano e produzir as marés?
Quem se surpreende de ver a luz transmitir-se de uma a outra estrela com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? Quando muito, só os pensadores poderiam apreciar a grandeza dessas maravilhas. O vulgo de nada se admira. Se algum descobrimento novo nos permitisse dirigir amanhã sinais aos habitantes de Marte e receber resposta, as 3/4 partes dos homens, depois de amanhã, não ficariam surpreendidas. Sim, as forças anímicas podem transportar-se de um a outro mundo, não por toda parte, nem sempre, certamente, e nem todas. Há leis e condições. A minha vontade pode levantar o meu braço, atirar uma pedra com o auxílio dos músculos. Se pego em um peso de 20 quilos, ela ainda levantará meu braço. Se quiser erguer o peso de 1000 quilos, não o poderei mais. Uns espíritos são incapazes de qualquer atividade, outros têm adquirido faculdades transcendentes. Mozart, aos 6 anos de idade, impunha a todos os ouvintes o poder do seu gênio musical e aos 8 anos publicava as 2 primeiras sonatas, enquanto que o maior autor dramático que haja existido, Shakespeare, não tinha escrito ainda, antes dos 6 lustros de idade, nenhuma peça digna de seu nome. Não se deve acreditar que a alma pertence a algum mundo sobrenatural. Está tudo na natureza.